Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aí para mais uma aula de história, certo? E hoje o nosso tema vai falar sobre o Império Romano. Vamos entender aí como é que essa civilização se organizou, como é que Roma passou a ser um império aí, como é que se formou esse Império Romano ao longo da história, certo? Então vamos começar a nossa aula. E aí, primeiro para a gente entender um pouquinho como foi que Roma se tornou um grande império, a gente precisa entender como é que foi essa história aí, como é que Roma surgiu. Então nós temos duas versões para esse surgimento aí, para explicar a origem de Roma. A primeira explicação aí, ela é uma explicação mitológica, certo? Então olha só, os romanos contavam o surgimento da sua cidade através de uma lenda bastante curiosa. Diziam que os gêmeos aí, Rômulo e Remo, foram jogados no rio Tibre, na Itália. Os meninos foram resgatados por uma loba que os amamentou e em seguida foram criados aí por um casal de pastores. Quando adultos, voltaram para a sua cidade natal, chamada Alba Longa, e ganharam alguns lotes de terra. Assim fundaram a nova cidade, chamada aí de Roma, certo? Então, a primeira explicação sobre a origem de Roma aí é uma explicação mitológica. As pessoas acreditam aí que Roma surgiu, nesse caso, aí desses dois irmãos, Rômulo e Remo, certo? Que, entre conflitos, acabaram criando a cidade de Roma. Mas existe outra versão, certo, dessa história. E a segunda versão, ela vem dos historiadores. Então, como é que Roma surgiu na visão dos historiadores? Eles não acreditam aí nesse surgimento vindo dos irmãos Rêmulo e Rômulo, certo? Então, olha só, na explicação histórica, os historiadores afirmavam que Roma é resultado de uma mistura de três povos que habitavam aí a região da Península Itálica: os gregos, os etruscos e os italiotas. Nessa região, eles desenvolveram aí a agricultura e a atividade pastoril, tá certo? Em poucos séculos, Roma transformou-se na maior cidade do mundo e a capital de um império imenso. Então vejam só, pessoal, nós temos duas versões aí. Uma que é mitológica, que vem dessa criação a partir dos dois irmãos, que inclusive vai ter o monumento, nesse caso, da representação dessa loba amamentando os dois irmãos, e a gente vai ter a versão histórica aí, baseada em vários estudos dos historiadores. Mas essas são as duas versões que permeiam aí a origem de Roma. Então, olha só, Roma, ela cresceu aí nessa região da Península Itálica, certo? Que é essa região aí que parece uma bota, tá vendo aí no slide? Tem esse formato de uma bota aí, ó. Roma conquista a Itália. Como é que Roma conquistou essa região toda aí? Os romanos guerreavam para se defender de seus vizinhos e conquistar terras, controlar as rotas de comércio. Então, era muito comum os soldados romanos aí, quando surgiu toda essa organização de Roma, que Roma se tornou, nesse caso, ela já passou pelo governo, no caso de monarquia, já foi república e terminou, nesse caso, no império, certo? Que a gente vai estudar hoje. Os romanos, eles tinham o hábito aí de guerrilhar, no caso, contra outros povos para conquistar novas terras, para controlar rotas, tá certo? De comércio, entre outros aspectos aí. Então, entre os séculos 5 antes de Cristo e 3 antes de Cristo, as legiões aí romanas conquistaram quase toda a Península Itálica, que é essa região aí que vocês estão vendo no mapa, no slide aí, certo? Na representação, que parece, nesse caso,
uma bota. Então eles dominaram toda essa região. Por quê? Porque eles guerrilhavam aí, né, entravam em guerras constantes contra diferentes povos. Então a razão deles de viverem nessas guerras eram simplesmente para defender o próprio território contra povos inimigos, ou então para controlar e adquirir novas terras, ou para controlar as rotas de comércio. De fato, os romanos eles ficaram conhecidos aí pela sua grande capacidade de organização dos exércitos, certo? E algumas táticas aí foram aplicadas para melhorar cada vez mais essa força que o exército romano desempenhava naquela época contra os seus inimigos. Então, eles tinham aí um exército capaz, nesse caso, de entrar em guerras poderosas ali e conquistar a vitória contra vários povos, certo? Então, a ascensão dos militares. Como é que ocorreu essa ascensão dos militares? Após uma reforma militar, ficou instituído aí o pagamento de salário aos soldados romanos. Então, veja, soldados não recebiam nesse caso. Eles eram alistados aí para irem para a guerra quando acontecia. Só que às vezes isso acontecia aí e gerava, digamos assim, um desconforto com essas pessoas que iam para a guerra, porque quando elas retornavam da guerra, muitas vezes ali elas encontravam suas terras invadidas, entre outros problemas, certo? Então eles precisavam de soldados que fossem leais ao exército. Mas para isso, aí, depois de uma reforma, eles decidiram pagar, nesse caso, salário aos soldados romanos. E aí, olha que curioso, uma vez que foi pago os salários aos romanos, aí os soldados, muitos homens pobres decidiram se alistar nesse exército. E aí gerou-se um laço, né, de lealdade para com os generais. Outra coisa importante sobre esse exército é que muitas vezes eles ficavam com as riquezas, certo? Era distribuída as riquezas que eles conquistavam em meio aí à invasão de alguma terra, de algum local. Então, muitas vezes, boa parte do que era ali adquirido por meio dessa conquista de terras ou na própria guerra acabava sendo repartido entre os próprios soldados. E aí, os homens pobres alistaram-se como soldados permanentes e se ligaram aos seus generais por laços de lealdade e solidariedade. Isso foi um episódio aí bastante marcante para o exército, no caso romano. Por quê? Porque isso dava muito status aí a inúmeros generais que comandavam, nesse caso, o exército. Então, na medida em que vinha um general e esses soldados demonstravam intensa lealdade a ele, ali solidariedade, eles estavam ali para tudo que eles precisassem, certo? E um episódio bem marcante sobre essa questão do salário fez com que o exército crescesse o número de integrantes também. Isso é um fato bem importante, porque quanto mais homens teria nesse exército, mais força aí o exército demonstraria diante dos seus inimigos. Outro fator foi do crescimento desse exército foi também a questão de agregar outros povos aí, né, que vinham a ser alistados também no exército e acabavam aumentando o número de soldados. Logo, aumentava-se a força também que esse exército representava aí diante dos inimigos, certo? E aí, um general muito conhecido, muito famoso, que ganhou muito status aí, foi na história, inclusive, o general aí Júlio César, que ganhou a admiração de seus soldados, graças aí à conquista, né, que ele ficou conhecido como conquistador de Gália, certo? Então, apoiado por suas tropas, os generais ganhavam força e passavam a disputar o poder político, ou seja, cada vez mais que esses generais eram reconhecidos aí e ganhavam a lealdade de seus soldados. Um dos generais que se sobressaiu na época foi Júlio César, o conquistador de Gália. E aí, vejam só, Júlio César ganhou muito destaque, porém, ele foi, no caso, assassinado nesse processo. E o que aconteceu nesse meio tempo da história?
Então, com a morte de Júlio César, formou-se o segundo aí triunvirato, tá certo? Que, na verdade, esse triunvirato era uma aliança que ocorria entre generais aí do exército romano para poder dominar a região de Roma, para poder governar. Então, um apoiava o outro. Júlio César, fez parte de um triunvirato. Por que triunvirato? Porque eram 3 generais, certo? Que se aliavam para dominar essa região aí e ter um controle maior, ajudando um ao outro. E aí o que é que acontece? Com a morte de Júlio César, houve aí formou-se um novo trio para governar, que aí a gente vai dar esse nome, tá certo? Integrado aí pelos generais Otávio, Marcos Antônio e Lépido. O que que acontece? A disputa pelo poder após as tropas de Otávio se opuseram aí às de Marco Antônio e Cleópatra, que inclusive é um romance muito famoso na história, certo? Que é a rainha do Egito, Cleópatra. Ela teve um romance aí com Marco Antônio, que era um dos generais, e por conta desse conflito aí, Otávio acabou vencendo o exército aí de Marco Antônio e Cleópatra, e por conta desse episódio, ele acabou se tornando um imperador. Olha só, ele se tornou um imperador. E é aí, nessa parte da história, que vai começar o Império Romano. Então, olha só, Otávio Augusto estabeleceu um novo regime político que foi o Império. Ou seja, ele venceu as tropas de Cleópatra e Marco Antônio e quando ele retornou, ele pressionou o Senado para ganhar vários títulos. Entre esses títulos, ele ganhou o título, nesse caso, de imperador e começou a fundar aí, a criar esse grande império. Então, o primeiro imperador romano foi aí Otávio Augusto. Não esqueçam disso, certo, pessoal? Então, tornou-se imperador e passou a propor aí e rejeitar leis, intervir militarmente em Roma e em todas as províncias romanas. Ou seja, ele tinha várias aí atribuições ao cargo de imperador, sendo ele o líder supremo aí nessa época de Roma, porque ele comandava todo o império. E aí haviam, no caso, melhorias que eram feitas, toda uma organização. Isso fortaleceu também o exército romano, entre outros aspectos. Vejam só. Porém, esse império durou muito tempo aí na história, mas vai chegar um momento em que ele vai decair, ou seja, ele vai acabar. E aí esse império, ele vem a ter fim aí a partir do século III, certo? No entanto, uma crise prolongada aí, motivada por fatores externos, desorganizou o Império Romano e contribuiu para a sua degradação. Ou seja, houveram várias crises que o Império Romano passou ao longo da história e por conta dessas crises, esse império ele veio a ter seu fim, claro. Pessoal, não foi um momento do dia para a noite. Isso foi um processo histórico aí que ocorreu, mas que levou a essa degradação do império, certo? Veio ao fim dele. E uma dessas crises era motivada aí, inclusive, pela desvalorização da moeda. Eles acabaram economizando, certo? Por conta dos gastos das coisas, eles acabaram economizando aí no metal. Isso fez com que houvesse aí uma desvalorização da moeda. Um dos motivos aí que levou no caso, a essa degradação, esse fim do império. E aí eu trouxe para vocês uma curiosidade. Já que a gente falou nessa aula sobre o Império Romano, a gente vem com uma curiosidade para vocês. Essa curiosidade era a forma como eles organizavam o exército. Porque se os romanos tinham um exército muito poderoso, existia toda uma organização para que esse poder aí se evidenciasse na formação desse exército. Então, olha só que curioso aí. Os romanos, eles organizavam da seguinte forma o seu exército. Os soldados se organizavam em 3 fileiras. Na primeira fileira, a gente ia ter os mais jovens, que portavam aí uma lança, certo? E ficavam na fileira da frente. Eles, por serem mais jovens, mais resistentes, eles acabavam sendo à frente do exército.
Seguido deles, a gente vai ter aí os homens que eram mais maduros, ficavam na segunda fileira, certo? E levavam aí dardos. Era uma organização estratégica. Por quê? Os mais jovens ficavam na frente, tinham mais resistência física, enquanto os mais maduros aí, que tinham uma certa experiência, mas ainda tinham uma resistência muito boa, ficavam na segunda fileira. E na última fileira aí, portavam-se aí, no caso, ficavam os mais experientes, tá certo? Que atacavam só no final da batalha. Ou seja, eles organizavam bem direitinho ali o exército para que houvesse, nesse caso, os mais jovens, mais resistentes na frente, os que estavam ali, mas estavam entre essa parte da juventude, mas já estavam entrando na parte já da velhice, iam ficar no meio, e os soldados mais velhos e experientes ficavam por último, certo, pessoal? Essa é uma curiosidade sobre esses povos. E essa foi a nossa aula de hoje, tá certo, pessoal? Até a próxima aula!